Você já sentiu um vazio que nenhum culto de domingo pode preencher, como se Deus estivesse chamando você para algo maior além das paredes da igreja? Meus amados irmãos e irmãs, eu vos exorto a me ouvir claramente esta noite, não com seus ouvidos naturais, mas com os ouvidos do vosso espírito. Há uma missão divina em vossa vida, uma marca sagrada colocada em vossa alma desde antes do início dos tempos. Vós não sois qualquer um. Vós sois escolhidos a dedo por Deus. E quando o Senhor seleciona um homem, uma mulher, uma alma, Ele os separa. Antes de começar, deixe um nos comentários se você sente Deus chamando o seu coração. E não esqueça de se inscrever para mais mensagens como esta. Ele os atrai. Ele os consagra. Ele os torna santos. Não por meio de rituais, tradições ou expectativas humanas, mas pelo fogo do seu espírito. Permitam-me dizer algo esta noite que pode perturbar vosso conforto e despertar vosso espírito. Aqueles que Deus escolheu nem sempre ficam sentados silenciosamente nos bancos da igreja. Eles nem sempre passam por portas de vitrais. Eles nem sempre se misturam aos corais e aos horários. Não. Eles trilham um caminho que é frequentemente áspero, mas solitário, porque seu chamado não é sobre se encaixar. É sobre caminhar intimamente com o Todo-Poderoso. Ouçam-me com atenção. Esta palavra não é para todos. Não é para aqueles que estão satisfeitos com a religião rotineira. Não é para aqueles que desejam mensagens suaves e aplausos. É para aqueles que Deus separou. Aqueles que foram mal interpretados pelas pessoas, expulsos pelas congregações, mas ainda ardendo com a chama do sussurro. É para aqueles que estão em casa, sussurrando para si mesmos. Por que não me encaixo? Por que me sinto mais distante dentro da igreja do que fora dela? Permitam-me explicar. É porque vós nunca fostes feitos para seguir a multidão. Vós nascestes para seguir a nuvem. Deus nunca precisou de um templo para falar com seu povo. Ele chamou Moisés de dentro de uma sinagoga? Não. Ele falou por meio de um arbusto ardente no deserto. Ele alcançou Elias por meio do sumo sacerdote em Jerusalém? Não. Foi um sussurro tranquilo no topo de uma montanha. Jesus veio para construir monumentos religiosos? Ou ele declarou em João 2, versículo 19: Destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele estava falando de si mesmo. A verdadeira igreja não é construída com tijolos e vidros. Ela é formada pelo Espírito e ancorada na verdade. Alguns de vós têm vagado, ansiando por pertencimento. Vós entrastes em santuários e ainda vos sentistes como estranhos. Vós sentastes entre multidões e saístes mais vazios do que quando chegastes. Vós escutastes mensagens, mas vosso espírito permaneceu seco. Sabeis por quê? Porque o que Deus despertou em vós não pode ser nutrido por esforços humanos. Somente Deus pode satisfazer a fome dos escolhidos. Somente Deus pode saciar a sede dos chamados. A igreja tornou-se segura demais. A igreja tornou-se roteirizada demais. Eventos tomaram o lugar dos encontros. Performances substituíram a presença. Mas aqueles que são verdadeiramente escolhidos não são atraídos por luzes de palco ou produções perfeitas. Eles anseiam pelas chamas do céu. Eles têm sede da verdade ousada e indomada da palavra. Eles não se ofendem com a convicção. Eles são transformados por ela. Eles não precisam de um prédio de igreja. Eles precisam da presença de Deus. Eles não estão procurando religião. Eles anseiam por um relacionamento real. Vós pensais que Noé tinha uma congregação? Não. Ele carregava uma missão divina. Vós imaginais que João Batista usava vestes finas e ficava atrás de um púlpito? Ele usava pelos de camelo e gritava no deserto. Os profetas foram bem-vindos no templo? Absolutamente não. Eles foram expulsos e apedrejados fora dos portões. Aqueles que são separados por Deus
raramente estão confortáveis. Eles são ousados. Eles não são amplamente aceitos. Eles são divinamente designados. Eles não são guiados por multidões. Eles são guiados por Deus. Alguns de vós que estão assistindo ou ouvindo esta mensagem, vosso espírito está pulando porque reconheceis que esta é vossa jornada. Vós tentastes a igreja tradicional, vós tentastes se misturar ao sistema, vós sentastes em silêncio e tentastes digerir um evangelho diluído, mas algo dentro de vós disse: não é isso, esta não é toda a verdade. Esse é o Espírito Santo chamando-vos para fora. Esse é o sussurro de Deus, convidando-vos a subir mais alto, convidando-vos a se aproximar. Meu caro amigo, há um custo em ser escolhido. Vós sereis mal compreendidos, vós sereis julgados. As pessoas vos chamarão de rebeldes. Elas dirão que sois arrogantes. Mas ouçam atentamente, Jesus não veio para se encaixar. Ele veio para virar mesas. Ele não buscou popularidade. Ele veio para ser crucificado. E se vós verdadeiramente pertenceis a Ele, vós carregareis a mesma cruz, vós enfrentareis a mesma rejeição, mas também caminhareis no poder da ressurreição. Permitam-me falar àqueles que se sentem esquecidos esta noite. Você já sentiu um chamado maior? Curta o vídeo, comente fé e fique até o final para uma surpresa que vai tocar sua alma. Permitam-me falar aos isolados. Permitam-me falar à alma que se sente como um estranho na casa de Deus. Vós não fostes negligenciados. Vós estáis sendo escondidos. Vós não fostes rejeitados. Vós estáis sendo moldados. Deus não vos afastou. Ele vos atraiu. Ele está vos separando, preparando-vos, moldando-vos, refinando-vos. Porque a mensagem dentro de vós é poderosa demais para ser contida pela religião rotineira. Há uma unção em vossa vida que nenhum culto de domingo pode explicar completamente. Alguns de vós são profetas escondidos. Alguns de vós são intercessores secretos. Alguns de vós são guerreiros silenciosos que choraram na noite, mas essas lágrimas têm regado o vosso destino. Vosso silêncio tem afiado vossa sensibilidade espiritual. Vossa rejeição abriu espaço para a revelação divina. Não desprezeis o deserto. É o lugar onde Deus equipa seus guerreiros. Vós não precisais de um coral para dar louvor. Vós não precisais de um pregador para vos lembrar do amor de Deus. Vós não precisais de um santuário para saber que fostes redimidos. Se Deus vos encontra na cozinha, esse lugar torna-se solo sagrado. Se a voz dele vos encontra em vosso quarto, esse quarto torna-se um espaço sagrado. Vós sois o lugar de morada dele. Vós sois a sua igreja. E onde quer que vós vades, vós levais o avivamento convosco. O inimigo quer vos envergonhar até o silêncio. Ele quer vos sobrecarregar com culpa. Ele quer que acrediteis que caístes só porque vos afastastes de um prédio. Mas o Espírito Santo não é limitado por paredes ou confinado a edifícios. Onde quer que o Espírito do Senhor resida, há liberdade, há revelação, há transformação. Uma grande decepção está se espalhando pela terra, envolta em vestes religiosas, entregue a partir de plataformas polidas e sermões cuidadosamente elaborados. No entanto, o Espírito do Senhor está enviando um chamado de despertar, não a partir de templos humanos, mas de corações ardendo com devoção. Vós podeis sentir isso. É o som dele, convocando os escolhidos para fora do conforto, para fora da conformidade, para fora da adoração fabricada pelo homem. Deus não está reunindo uma multidão. Ele está levantando um remanescente, não uma tendência, não uma performance, mas um povo purificado, despojado de status, lavado de compromissos e ungido com a verdade. Eles não anseiam por aplausos. Eles não são influenciados pela popularidade. Eles não se apresentam para agradar as pessoas. Eles vivem para honrar a Deus.
Esses são os que choram enquanto outros brincam. Eles tremem diante da palavra enquanto outros passam por ela. Eles jejuam em silêncio. Eles oram em solidão. Eles caminham em autoridade divina enquanto o mundo os ridiculariza na ignorância. Ouçam atentamente. Eles não precisam de um prédio de igreja para serem santos. Eles não precisam de programas impressos para serem nutridos. Eles não precisam de uma multidão para se sentirem seguros. Eles possuem algo muito maior. Eles carregam a presença viva de Deus dentro de si. Quando falam, a atmosfera espiritual muda. Quando impõem as mãos sobre os enfermos, a cura flui. Quando proclamam a verdade, o céu a confirma, porque eles caminham em harmonia com Deus, não com o homem. Os escolhidos não são andarilhos espirituais. Eles são buscadores do trono. Eles não correm atrás de pregadores. Eles correm atrás do propósito divino. Eles não se impressionam com sermões teatrais ou exibicionismos religiosos. Eles têm fome do fogo puro e irrestrito do Espírito Santo. Eles são os que se entristecem pelo pecado. Eles são os que clamam por arrependimento, enquanto outros celebram o compromisso. Eles são a voz no deserto, enquanto a multidão dança na decepção. Minha alma arde com esta realidade. Quando Deus vos marca, Ele vos arruína para o comum. Vós não podeis sentar em igrejas sem vida, sem vos inquietar, mas não podeis gritar amém a ensinamentos vazios. Vós não podeis sorrir para verdades diluídas. Vós sentis dor quando outros estão satisfeitos. Vós sentis convicção enquanto outros são entretidos, porque algo dentro de vós sabe que fostes feitos para mais. Vós fostes feitos para a comunhão com o Rei. Vós fostes feitos para carregar a glória de Deus, enquanto outros carregam a rotina. E sim, eles vos chamarão de rebeldes. Sim, eles vos acusarão de estar fora da linha. Mas não esqueçais, assim foi com Jesus. Assim foi com Paulo. Assim foi com os profetas. Eles derrubaram barreiras. Eles confrontaram líderes. Eles desafiaram costumes. Eles desmantelaram sistemas humanos e trouxeram a presença de Deus de volta ao povo. E eles o fizeram não em edifícios, mas em desertos, em prisões, nas ruas e nos corações daqueles que estavam quebrantados e ansiando por Deus. Vós podeis sentir que estáis caminhando sozinhos, mas estáis cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Vós podeis acreditar que a igreja vos virou as costas, mas na verdade vos abraçou. Vós não fostes descartados. Vós fostes redirecionados. Vós não fostes silenciados. Vós fostes consagrados. Cada lágrima que vós derramastes, fora dos limites da religião feita pelo homem, foi recolhida por Deus, guardada como oferendas sagradas, valorizada como a adoração dos sinceros. Se esta mensagem falar com você, comente amém e se inscreva no canal. Tem algo especial esperando por você no final do vídeo? Deus está cansado da performance. Ele está cansado da religião vazia. Ele está cansado de igrejas que usam seu nome, mas carecem de seu poder. É por isso que ele está convocando seus escolhidos para fora do caos, para fora do compromisso, para fora da adoração sem vida. Ele os está atraindo não para uma instituição, não para uma estrutura, mas para si mesmo, para seu coração, para sua presença, para seu fogo. E eu vos exorto, respondei a esse chamado. Não volteis ao que é familiar, só porque o deserto fica silencioso. Não vos apegueis ao conforto quando Deus está vos conduzindo ao desconhecido. Não tenteis explicar o fogo dentro de vós àqueles que nunca foram acesos. Não defendais vossa separação quando foi o próprio Deus quem vos chamou para fora. Levantai-vos, permanecei firmes, permanecei livres. Vós sois escolhidos a dedo. Vós sois chamados. Vós não estáis ficando para trás. Vós estáis entrando no destino. Há uma razão para vos sentirdes separados. Há uma razão
para não vos encaixardes no molde. Deus não vos projetou para repetir o barulho das massas. Ele vos criou para rugir com a voz dele. Ele não vos ungiu para sentar silenciosamente nos bancos enquanto o mundo desmorona. Ele vos ungiu para soar o alarme, para brilhar nas sombras, para lutar nas batalhas invisíveis. Então, quando alguém perguntar: por que não vais à igreja? Deixai que vossa vida responda à pergunta. Deixai que o fogo dentro de vós conte a história. Deixai que vosso fruto fale por si mesmo. Deixai que vossa pureza convença. Vosso amor confronte. E vosso poder declare a verdade. Porque a verdadeira igreja não é um destino, é uma identidade. Vós sois o lugar de morada do Espírito Santo. Vós sois embaixadores de Cristo. Vós sois as mãos e os pés do Deus vivo. E onde quer que vós vades, Deus se move convosco. Alguns de vós têm lutado contra a culpa. Vós fostes informados que ficar em casa significa falta de compromisso. Vós ouvistes que não comparecer é rebelião. Mas estou aqui para vos dizer: a fidelidade não é medida pela frequência. A fidelidade é medida pela obediência. Se Deus vos disse para vos afastar, se Ele vos pediu para vos separar, se Ele vos chamou para buscá-lo sozinho, então vossa obediência é vossa oferta. Vosso lugar tranquilo é vossa declaração. Vossa solidão é vosso altar. Não confundais estar sozinho com ser desobediente. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários, não para escapar das pessoas, mas para se aproximar de seu Pai. O Espírito não o levou ao templo. O Espírito o levou ao deserto. O poder não foi encontrado nos aplausos. Ele veio por meio da oração, do jejum e da rendição. E se até o Filho de Deus trilhou esse caminho, o que nos faz pensar que não seremos chamados a seguir o mesmo trajeto. Então, deixai o mundo vos julgar mal. Deixai as igrejas murmurarem. Deixai os amigos se afastarem. Se vós tendes Deus, nada vos falta. Se vós tendes a voz dele, tendes uma direção clara. Se vós carregais a presença dele, já estáis em casa. Aqueles que são escolhidos nunca estão verdadeiramente sozinhos. Eles podem caminhar sem multidões, mas caminham intimamente com Deus. E muito em breve, ouçam-me claramente, haverá um abalo divino, uma grande revelação, uma separação sagrada. O falso desmoronará e o autêntico surgirá. O holofote do homem desvanecerá e a luz de Deus iluminará os escondidos, aqueles que oraram em segredo, aqueles que choraram sem plateia, aqueles que continuaram acreditando quando ninguém mais o fez. Esses são os que Deus elevará, não para serem vistos atrás de plataformas, mas para cumprir o propósito. Ele vos usará para quebrar cadeias que a religião nunca pôde. Ele vos enviará a lugares que nenhum santuário jamais alcançaria. Ele falará por meio de vós palavras muito penetrantes para o conforto da multidão. Vós podeis ser mal compreendidos agora, mas sereis lembrados depois, não como alguém que perseguiu tendências, mas como alguém que defendeu a verdade. O Senhor está vos afastando da segurança da tristeza e conduzindo-vos ao fogo do chamado divino, o fogo que purifica, o fogo que molda, o fogo que desperta. Esta não é uma temporada para passividade espiritual. Este não é o momento para atrasos. Este é vosso momento de surgir, de jogar fora as amarras da religião que vos mantiveram presos a sistemas que não honram mais o Deus vivo. Esta é a hora em que os verdadeiros seguidores de Cristo devem se levantar com ousadia, com fogo e com coragem inabalável. Não vos intimideis quando vos chamarem de diferentes. Não recueis quando falarem pelas vossas costas. Quer descobrir como Deus te escolhe? Deixe um like, comente "Eu sou chamado" e assista até o fim para uma revelação incrível. Vós não estáis fora da vontade de Deus.
Vós estáis bem no centro dela. Vós estáis sendo purificados como o ouro na fornalha. E aqueles que riram de vós, um dia, verão a verdade quando vos testemunharem caminhando em autoridade, em paz e em poder. Eles finalmente entenderão que o que vós carregáveis era exatamente o que eles desejavam, mas nunca abraçaram. Vós fostes chamados para fora do comum e para algo extraordinário. Isso não se trata de simplesmente frequentar um culto na igreja. Trata-se de habitar diariamente na presença do Todo-Poderoso. Trata-se de se tornar um vaso para a sua glória, uma voz para a sua verdade. Um grande despertar está se desdobrando, não apenas em santuários, mas nos corações daqueles dispostos a deixar para trás o previsível. Aqueles dispostos a abandonar a rotina e o conforto e a caminhar plenamente na ousada obediência do Espírito Santo. Apenas aparecer não é mais suficiente. Passar pelos movimentos não é mais suficiente. Repetir orações sem paixão não satisfaz mais. Deus está chamando por algo mais profundo, algo cru, algo real. Deus está chamando por corações que doem com o que parte o coração dele. Por pessoas que chorarão pelas coisas que o entristecem. Ele está chamando por aqueles que não apenas carregarão sua presença por uma manhã de domingo, mas que o hospedarão todos os dias de suas vidas. Ele está chamando por aqueles que não se contentarão com uma fé superficial, mas que apaixonadamente terão fome e sede de sua justiça. Neste momento, Deus está levantando uma geração que não aceita a imitação, que não se agarra às promessas vazias da religião feita pelo homem. Os escolhidos, os verdadeiros filhos do Altíssimo, não serão abalados pela política da igreja ou seduzidos pelos elogios mundanos. Eles não serão movidos pela opinião humana, porque entendem que apenas a voz de Deus tem peso eterno. Eles estão ancorados no conhecimento de que seu propósito supera todo plano terreno. Eles sabem que sua missão vem diretamente do trono, do Rei dos Reis. E nenhum homem, nenhum sistema, nenhuma instituição pode impedir o que Deus colocou em movimento. Este é o tempo para os escolhidos se levantarem. Levantai-vos em força, levantai-vos em autoridade. Vós não fostes chamados para ser tímidos, para ficar em silêncio ou para jogar seguro. Vós fostes chamados para estar com a coragem de um leão, para brilhar a verdade nas sombras, para permanecer enraizados na palavra de Deus e nunca ceder quando o mundo exigir compromisso. Vós sois chamados para testemunhar de seu poder, para refletir sua glória, para irradiar seu amor e para incorporar sua justiça. Vós sois chamados para ser transformadores, para ser um farol de luz em lugares escuros, para falar a verdade com compaixão, para expor as mentiras do inimigo e para carregar o reino dos céus onde quer que vós vades. Vós não fostes chamados para uma vida de facilidade. Vós não fostes chamados para o conforto. Vós sois chamados para uma vida de obediência inabalável, para uma vida de profunda rendição, para uma vida que pode exigir tudo de vós. Mas ouçam-me, o preço não é nada comparado à glória que está por vir. O custo de seguir Jesus é insignificante em comparação com a recompensa eterna, a coroa de justiça que vos espera na presença dele, a alegria eterna de estar diante dele face a face, a paz que transcende o entendimento. Esta é a herança daqueles que escolhem segui-lo, não importa o custo. Mas esta jornada não é apenas sobre o que vós ganhareis, é também sobre o que estáis dispostos a dar. Vós sois chamados para ser uma oferta viva, separados e aceitáveis a Deus. Vós sois chamados para derramar vossa vida em adoração, para dar cada parte de quem sois, tudo o que possuís, para o avanço do seu reino. E quando vós derdes tudo, quando colocardes vossa vida aos pés dele,
Descobrireis que em vossa rendição ele vos encherá, até transborda com sua presença, sua alegria e seu poder. Não vos deixeis enganar pelos sistemas deste mundo. Não vos deixeis seduzir pelo brilho da religião sem poder. Vós nunca fostes feitos para ser uma engrenagem em uma máquina. Vós fostes criados para fazer parte de um movimento divino impulsionado pelo Espírito Santo, um movimento que abalará os próprios fundamentos da terra e desencadeará um poderoso avivamento, um movimento que demolirá as fortalezas das trevas e estabelecerá o reino de Deus na terra como é no céu. A criação está gemendo, esperando pela revelação dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. O mundo está esperando por aqueles que não recuarão, aqueles que permanecerão firmes quando a oposição vier, aqueles que declararão a verdade quando ela for impopular e amarão como Cristo, mesmo quando isso vier com grande custo. O mundo está esperando por vós. O mundo está clamando pelo fogo que arde dentro de vosso espírito, o fogo que não pode ser extinto, o fogo que transforma tudo o que toca. Antes de tudo, clique no like se você acredita no poder de Deus, comente glória e não perca o final. Há um momento que vai mudar sua perspectiva. Então, hoje, eu vos exorto. Levantai-vos. Levantai-vos em nome de Jesus, permitai que o fogo do Espírito Santo vos consuma completamente. Deixai que seu poder flua através de vossa alma. Deixai que sua glória irradie de vossa vida. Deixai que seu amor flua de vosso coração como um rio de vida. Os escolhidos não foram feitos para ficar parados. Eles são um povo de movimento, um povo de propósito, um povo que carrega a autoridade de seu rei. Vós nunca fostes chamados para vos misturar. Vós fostes criados para brilhar. Vós não fostes projetados para seguir a multidão. Vós nascestes para liderar. Vós não fostes chamados para vos esconder nas sombras. Vós fostes destinados a caminhar ousadamente na luz, e enquanto caminhais na luz, vós expondes o que está escondido na escuridão. Vós expondes a decepção. Vós expondes o compromisso. E vós revelareis o poder do Evangelho, a verdade que liberta as pessoas. Não temais ser diferentes. Não temais ser radicais. Não temais ser corajosos, porque em vossa coragem, Deus será glorificado. Em vossa fé, Deus será exaltado. Em vossa obediência, Deus será honrado. E por meio de vossa vida, o mundo saberá que há um Deus vivo, que Ele é real, que Ele é poderoso e que Ele é digno de todo louvor, toda glória e toda honra. O tempo é agora. O momento chegou. Os escolhidos devem despertar. E quando o fizerem, eles abalarão a própria terra sob seus pés. Eles abalarão os céus. Eles abalarão tudo o que pode ser abalado. E eles estabelecerão o reino de Deus em poder, em majestade e em força. Levantai-vos, escolhidos. Vosso tempo está aqui. O mundo está esperando. O convite foi dado. E vós, os escolhidos, estáis sendo chamados a sair do sono espiritual, a se libertar da complacência e a entrar ousadamente em vossa missão divina no reino de Deus. Por tempo demais, o inimigo tentou silenciar as vozes dos justos. Por tempo demais, estivemos satisfeitos com rotinas, frequentando cultos, passando pelos movimentos, mas vivendo vidas desprovidas do poder e da autoridade do Espírito Santo. Mas eu declaro a vós hoje: a era do cristianismo passivo acabou. Deus está chamando por aqueles que caminharão em seu poder, que proclamarão sua verdade ousadamente, que carregarão sua presença em cada espaço, cada momento e cada relacionamento. O mundo não precisa de mais pessoas que usem o rótulo cristão. Ele precisa de homens e mulheres que incorporem o poder de Deus, que falem com sua autoridade e que vivam com propósito divino. O céu está procurando indivíduos que estejam dispostos a ser quebrados e remodelados
pelas mãos do Criador, aqueles que deixarão de lado ambições pessoais e desejos egoístas para tomar sua cruz e seguir onde quer que ele os conduza. Este é o chamado em vossa vida. Esta é a missão que vos foi dada. Não busqueis validação do mundo. Não luteis para vos misturar, para serdes aceitos ou para ganhar a aprovação do homem. Porque a verdade é que se vós seguirdes genuinamente a Cristo, o mundo não vos acolherá. Ele vos ridicularizará. Ele vos chamará de extremistas. Ele vos rotulará de fanáticos. Mas vós, os escolhidos de Deus, deveis permanecer firmes. Vós deveis permanecer inabaláveis. Vós deveis caminhar na confiança que vem de saber que aquele que vos chamou é maior que aquele que governa este mundo. Vós deveis carregar a certeza de que aquele que vos nomeou é fiel para vos preparar, vos fortalecer e vos ungir para o trabalho que está à frente. Vós nunca fostes feitos para ficar ociosos na vida. Vós não fostes chamados para ser espectadores na história divina da redenção. Vós sois feitos para se engajar, para desempenhar vosso papel no desdobramento do propósito eterno de Deus. Vós sois escolhidos para ser um vaso de honra, um instrumento da vontade dele, um portador de sua presença em cada área de influência, seja no trabalho, em casa ou em vossa comunidade. Vós sois chamados para representar o reino de Deus, um reino que não é construído sobre sistemas terrenos, um reino que não pode ser abalado, um reino fundamentado em justiça e retidão. Quando Deus chama, Ele não vos convida para uma vida de facilidade. Ele vos chama para uma jornada de rendição, um caminho de obediência, um estilo de vida de sacrifício. Não é um chamado que garante conforto, não é um caminho livre de custos. É uma estrada que exigirá tudo de vós. Mas lembrai-vos disto: o que vós entregais agora não é nada comparado à recompensa eterna. Cada sacrifício feito hoje será ofuscado pela glória que vos espera. As batalhas que vós enfrentais nesta vida são sombras breves em comparação com a recompensa eterna que será vossa quando estiverdes na presença de vosso Salvador. Enquanto vós caminhais em obediência à voz de Deus, a resistência certamente virá. O inimigo tentará vos desviar do curso. Ele tentará fazer com que questioneis vossa missão, plantar sementes de dúvida sobre o plano de Deus para a vossa vida. Ele colocará distrações, barreiras e tentações ao longo de vossa jornada. Mas vós deveis permanecer firmes. Vós não deveis recuar, porque não estáis lutando por uma vitória que esperais conquistar. Vós estáis de pé em uma vitória que já foi assegurada. A batalha foi concluída na cruz do Calvário. Vosso triunfo já está garantido por meio de Cristo Jesus. Então, quando o inimigo se levantar contra vós como uma tempestade, vós podeis erguer um padrão. Vós podeis, ousadamente, declarar que nenhuma arma formada contra vós prosperará. Vós podeis estar confiantemente sobre as promessas de Deus. Aqueles escolhidos por Deus não recuam no medo. Eles não desmoronam diante da oposição. Eles se levantam com coragem, firmes e destemidos, sabendo que aquele que criou o universo está com eles. E quando eles se levantam, não o fazem por sua própria força. Eles se levantam na força do Senhor. Eles não falam a partir do conhecimento humano, mas da sabedoria divina que vem do céu. Eles não operam em seu próprio poder, mas pelo empoderamento do Espírito Santo. Não é pela força, não é pelo esforço, mas pelo Espírito dele que eles cumprirão tudo o que foram chamados a fazer. É por isso que eu vos exorto: não vos intimideis pelo desconhecido. Não vos desencorajeis pelo caminho à frente, mesmo que ele pareça áspero e incerto. O Senhor, vosso Deus, já está à vossa frente. Ele fez um caminho onde parece não haver nenhum. Ele preparou o terreno e dará aos vossos pés a força de uma corça.
permitindo-vos escalar as alturas, enfrentar as tempestades e superar cada barreira. Quando vós derdes um passo em fé, Deus vos encontrará com tudo o que precisais, sua provisão, sua cobertura e seu poder. Vós não precisais da aprovação humana para caminhar em vosso chamado. Vós não precisais ser afirmados por outros para cumprir vosso propósito. Vós não tendes que esperar pelo momento perfeito ou pela situação perfeita. O tempo é agora. O chamado é inconfundível. O mundo está ansiando por ver a revelação dos filhos e filhas de Deus. A terra está desejando que vós vos levanteis, que abraceis vossa missão divina, que entreis plenamente no que Deus projetou para vós. A igreja tornou-se um lugar onde as pessoas se reúnem para ouvir a verdade, mas muitas vezes saem intocadas. Elas saem da mesma forma que entram, drenadas e insatisfeitas. Mas Deus está convocando seus escolhidos para viver de maneira diferente. Ele os está chamando para serem transformados de dentro para fora, para serem restaurados, para serem empoderados pelo seu Espírito. Quando os escolhidos de Deus entram em um espaço, eles trazem sua presença com eles. Quando falam, suas palavras liberam vida. Quando se movem, eles se movem na autoridade de Jesus. Eles não se conformam aos padrões do mundo. Eles são remodelados por uma mente que foi renovada pela verdade. Eles não são moldados pelas opiniões das pessoas, mas são formados pela verdade da palavra de Deus. Vós, os escolhidos, sois feitos para viver uma vida empoderada pela presença sobrenatural de Deus. Vós fostes designados para trazer cura aos enfermos, para expulsar as trevas, para ressuscitar os mortos, para proclamar boas novas aos pobres, para declarar liberdade aos cativos e para anunciar o favor do Senhor. Esta é vossa missão divina. Este é o propósito para o qual fostes criados. E nada neste mundo pode tirar isso de vós, a menos que vós o entregueis. Não desperdiceis outro momento vivendo abaixo do que fostes chamados a ser. Não passeis outro dia tentando vos misturar a um mundo que nunca foi feito para ser vosso lar. Vós sois cidadãos do céu. Vós sois representantes do Rei dos Reis, e vossa vida não é vossa. Vós fostes comprados por um preço, e vossa missão é glorificar a Deus em tudo o que fazeis. Então levantai-vos com confiança. Mantende vossa posição na fé. Permanecei na autoridade espiritual que Deus vos confiou e observai como Ele se move através de vossa vida para impactar outros. A verdade, queridos amigos, é que o mundo não está buscando uma religião vazia, mas uma demonstração real. Ele está procurando pessoas que vivam sua fé, não apenas falem sobre ela, pessoas que carreguem um senso inegável de chamado de Deus. Não é mais suficiente apenas dizer que sois crentes. O mundo está cansado de palavras sem substância. Ele precisa testemunhar a evidência do poder de Deus fluindo através de vossa vida. Ele precisa ver-vos ancorados quando as tempestades rugirem, inabaláveis em vossa convicção, firmes em meio às dificuldades. Ele precisa testemunhar a coragem com a qual vós caminhais, sabendo que fostes chamados, sabendo que fostes equipados e sabendo que fostes enviados por aquele que reina acima de tudo. E não vos enganeis, quando vós defenderdes Deus, enfrentareis oposição. O mundo tentará silenciar vossa voz. Ele tentará vos puxar de volta para a multidão, fazer-vos sentir como apenas mais um número, apenas mais um rosto. Ele tentará vos convencer de que vossa missão não importa, que vosso chamado é difícil demais, que não estáis qualificados. Mas ouçam atentamente. As mentiras do inimigo não podem competir com a verdade da palavra de Deus. Seus esquemas não são páreo para o poder que vive dentro de vós. Vós
Fostes escolhidos para este exato momento no tempo, e nenhuma arma formada contra vós prosperará. É hora, igreja, de se levantar com convicção e reclamar a autoridade e o poder que nos foram dados. Não somos fracos, vagando pela vida esperando por um milagre. Somos guerreiros. Somos vencedores. Somos filhos do Deus vivo. E fomos comissionados para conquistar terreno, para estabelecer o reinado do reino de Deus aqui na terra e para declarar sua glória até os confins da terra. Fomos comissionados para ser o sal da terra e a luz que dissipa as trevas. O sal é feito para preservar seu sabor, e a luz não é feita para ser escondida. Vós não estáis aqui por coincidência. Vossa vida carrega uma intenção divina. Cada passo que vós dais e cada respiração que vós tomam são tecidos no desígnio soberano de Deus. O mundo precisa de vossa luz. Ele precisa de vossa bravura. Ele precisa do testemunho de vossa jornada. E agora é o momento de parar de escondê-la. É hora de vós brilharem, de permitir que o brilho da glória de Deus irradie de vossa vida. Vós não fostes criados apenas para sobreviver. Vós fostes feitos para trazer influência, para deixar um legado duradouro, para moldar aqueles ao vosso redor, por meio do amor e do poder de Jesus Cristo. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele não está esperando por aqueles que têm tudo resolvido. Ele está buscando vasos rendidos, aqueles que estão dispostos a dar seus corações, suas mentes e suas vidas inteiramente a Ele. Ele deseja pessoas que declararão: Senhor, estou disponível, usa-me, envia-me. Não importa de onde vós viestes ou como é vosso passado. Se vós vos renderdes a Ele, Ele vos transformará. Ele vos encherá com seu Espírito e vos preparará para o trabalho que Ele colocou diante de vós. Deixai-me ser claro. O propósito de Deus para vós não está confinado aos cultos de domingo de manhã. Não é algo em que vós entrais apenas por algumas horas por semana. O chamado dele em vossa vida é constante. É um convite diário para viver plenamente consciente de sua presença, para caminhar em sua verdade e para servir como seu representante onde quer que estejais. É um chamado para refletir sua natureza em cada ação, cada palavra, em cada relacionamento. Este chamado não é algo que vós podeis cumprir por vós mesmos. Vós não podeis vivê-lo por vossa própria força ou habilidade. Vós precisais do Espírito Santo. Vós precisais de seu conselho. Vós precisais de sua percepção. Vós precisais de seu empoderamento. Somente pelo Espírito de Deus vós sereis capazes de realizar a incrível missão que Ele vos deu. Somente por meio de seu poder, vós vencereis os desafios, enfrentareis as provações e superareis as batalhas espirituais que certamente surgirão. Mas confortai-vos. Maior é aquele que vive dentro de vós do que aquele que opera no mundo. E com o Espírito Santo habitando em vós, nada é impossível. A igreja hoje precisa desesperadamente de um despertar. Ela precisa de pessoas que se recusem a se contentar com uma religião superficial, que estejam cansadas do cristianismo mecânico. O mundo está ansiando por uma igreja inflamada com fogo, uma igreja impulsionada por propósito, uma igreja disposta a pagar o preço pela verdadeira unção. Precisamos de crentes que buscarão a Deus com corações indivisos, que lançarão fora toda distração e todo obstáculo e correrão atrás dele com rendição completa. Mas o avivamento começa com vós. Ele começa em vosso coração. Ele começa com vossa disposição de render tudo completamente a Deus. Ele começa quando vós escolheis deixar para trás o conforto, rejeitar a mediocridade e abraçar uma vida movida por propósito e urgência divina. Ele começa no momento em que vós resolveis caminhar em total compromisso com Deus. Isso significa se afastar de uma vida centrada em si mesmo
e se voltar completamente para Ele. Deus não é movido por devoção parcial. Ele não é atraído pelos mornos, aqueles que não são nem apaixonados, nem persistentes. Ele está buscando corações que o persigam com tudo o que têm, por almas que estejam prontas para entregar suas vidas inteiras em completa rendição. E quando vós fizerdes esse tipo de escolha, vós entrareis em um nível de proximidade com Deus que nunca experimentastes antes. Vós encontrareis a presença de Deus de maneiras que vos transformarão no âmago. Quando vós declarardes, estou totalmente dentro, o inimigo tentará vos deter. Ele lançará distrações, desânimo e tentação em vosso caminho para vos fazer desistir. Mas não recueis, não vos afasteis. Porque quando vós estáis caminhando na vontade de Deus, nada pode prevalecer contra vós. Os ataques do inimigo são impotentes comparados à força daquele que caminha ao vosso lado. E quando vós estáis confiantes em suas promessas, quando vós recusais ser abalados pelo medo ou pela dúvida, vós testemunhareis a mão poderosa de Deus movendo-se poderosamente em vossa vida. Deus está chamando seus separados para se levantarem. Ele está vos convidando a brilhar intensamente em um mundo cheio de sombras, a ser um farol na colina que não pode ser escondido. Ele está vos chamando para caminhar em sua autoridade, para falar com sua verdade, para amar com seu coração. O mundo está esperando que vós entreis em vosso propósito divino. Responderás a esse chamado? Tomarás vosso lugar no reino dele? A decisão é vossa. E eu vos exorto: tomai essa decisão hoje. Abraçai a plenitude de tudo o que Deus preparou para vós. Vós fostes criados para este exato momento. Vós fostes escolhidos para um tempo como este. Então, levantai-vos e cumpri a missão divina que repousa sobre vossa vida. Enquanto falo estas palavras para vós, sinto o peso desta mensagem, a urgência do que está em jogo profundamente dentro de vós. Vós podeis sentir o Espírito Santo despertando algo novo. Isso não é apenas um momento motivacional. É uma convocação divina, um chamado para se levantar, para se libertar da rotina e para entrar plenamente no destino que Deus escreveu para vós. Estou falando com aqueles cansados do superficial, cansados de viver pela metade, desejando mais do que o status quo. Deus está vos chamando para algo mais alto. O mundo está desesperado por verdade. Ele está gemendo sob o peso da confusão e das trevas. E Deus está levantando seus vasos escolhidos para carregar sua luz ao coração dessas trevas. E a verdade é que há corações lá fora que talvez nunca encontrem o amor de Deus, que talvez nunca ouçam o convite à salvação, a menos que vós deis um passo à frente, a menos que vós vos levanteis e tomeis vosso lugar de direito. É hora de parar de assistir das laterais e entrar plenamente na missão. Deus vos escolheu a dedo. Vós sois seu mensageiro, seu representante, seu vaso escolhido, para carregar sua mensagem de esperança, graça e redenção. Então, eu vos pergunto agora: o que fareis neste momento? Ficareis escondidos nas sombras ou entrareis ousadamente no propósito abundante que Deus preparou para vós? Deixareis o barulho deste mundo vos distrair de vossa missão divina? Ou fixareis vossos olhos na recompensa eterna e correreis com toda a vossa força? Vós não estáis aqui por engano. Deus vos nomeou para viver neste exato momento, nesta exata temporada, para um propósito divino. Vossa existência é intencional. Vós tendes um chamado sagrado, um propósito superior, um destino único que somente vós podeis cumprir. E agora é o momento de se levantar e caminhar nesse propósito. Haverá provações, haverá contratempos. A jornada pode vos esticar, mas lembrai-vos sempre, quando vós caminhais com Deus, vós nunca estáis sozinhos.
Aquele que criou os céus caminha convosco, sua mão vos dirigirá, sua força vos sustentará, sua sabedoria guiará vossos passos, e enquanto seguirdes sua liderança, vós experimentareis uma alegria, uma paz e uma realização que nada neste mundo pode igualar. O tempo é agora, o chamado é inconfundível. Vós sois escolhidos, e eu vos pergunto, respondereis? Lançareis fora vossas dúvidas, vossos medos, vossas desculpas e abraçareis a vida que Deus projetou para vós? O mundo está esperando pela luz que vós carregais. Ele precisa de vossa coragem. Ele precisa de vossa fé. Sereis vós o que se levanta e faz um impacto duradouro? Que este seja o dia em que vós dizeis sim. Que este seja o momento em que vós vos levantais em vosso chamado pleno. Sacudi as distrações e vivei com ousadia e propósito. Deus está convosco. Ele vos capacitará para realizar toda a boa obra que Ele vos designou. Então eu pergunto novamente, respondereis? Tomareis o passo de fé? Avançareis na força que Ele proporciona? Não deixeis esta oportunidade escapar. Permanecei firmes, entrai em vosso papel. Permitai que Deus faça, por meio de vós, o que nunca pensastes ser possível. Vós sois escolhidos, vós sois equipados, vós sois designados. Agora ide e vivei isso. Ide e brilhais. Entrai ousadamente em vosso destino e nunca olheis para trás. Deus está convosco, e Ele está esperando que vós digais: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Ao ouvir a mensagem poderosa de Billy Graham sobre como ser escolhido por Deus, sem depender da frequência à igreja, meu coração foi profundamente tocado por uma verdade que ressoa com a essência da fé cristã vivida tão intensamente na cultura brasileira. Deus não está limitado a templos, rituais ou tradições humanas. Ele busca corações abertos, dispostos a ouvir sua voz e a caminhar em obediência, independentemente de onde estejam. No Brasil, onde a espiritualidade é vibrante e muitas vezes expressa em momentos de intimidade pessoal, nas ruas ou em casa, essa mensagem ecoa como um convite à autenticidade espiritual. A ideia de que somos escolhidos por Deus desde antes do tempo, com um propósito divino gravado em nossas almas, desperta um senso de urgência e responsabilidade. Não se trata de cumprir obrigações religiosas, mas de viver uma fé viva, movida pelo Espírito Santo, que transforma cada espaço, seja a cozinha, o quarto ou o trabalho, em um solo sagrado, onde Deus se encontra conosco. O que mais me impressionou foi a ênfase na individualidade do chamado divino. No Brasil, onde muitas vezes buscamos comunidade e aceitação, é fácil nos sentirmos pressionados a nos encaixar em moldes religiosos. Mas a mensagem nos lembra que os escolhidos de Deus frequentemente caminham por caminhos solitários, não para se isolar, mas para se aproximar dele. Isso ressoa com a experiência de muitos brasileiros que, mesmo em meio a multidões em cultos ou festas religiosas, sentem um vazio que só Deus pode preencher. A história de Moisés, chamado por um arbusto ardente no deserto, ou de Elias, que ouviu Deus em um sussurro no topo de uma montanha, ilustra que o chamado divino não depende de um ambiente religioso formal. Isso me fez refletir sobre momentos em que senti Deus falar comigo em lugares inesperados. Uma conversa com um amigo, um momento de oração silenciosa em casa ou até mesmo ao contemplar a natureza, tão abundante em nosso país. A lição aqui é clara. Deus não precisa de um púlpito para nos alcançar. Ele precisa apenas de nossa disposição. Outro ponto que me marcou foi a coragem exigida para ser um escolhido. No Brasil, onde a fé é muitas vezes celebrada com entusiasmo, também enfrentamos críticas ou mal-entendidos quando escolhemos viver uma fé autêntica, fora dos padrões tradicionais. A mensagem de Billy Graham nos desafia a não temer a rejeição
ou o rótulo de rebelde. Jesus, Paulo e os profetas foram todos mal compreendidos, mas nunca desistiram de seu propósito. Isso me ensinou que ser escolhido por Deus significa estar disposto a pagar um preço, seja a solidão, a crítica ou o sacrifício de conforto. Na cultura brasileira, onde valorizamos laços familiares e comunitários, isso pode ser desafiador, mas também libertador. Aprendi que a verdadeira fidelidade não é medida por quantas vezes vamos à igreja, mas pela obediência ao chamado de Deus, mesmo quando isso nos leva a lugares desconfortáveis. A mensagem também destacou a importância de carregar a presença de Deus em todos os aspectos da vida. No Brasil, onde a fé muitas vezes se mistura com o cotidiano, em orações, antes das refeições, em gestos de solidariedade ou em celebrações como o Círio de Nazaré, essa ideia é poderosa. Somos chamados a ser embaixadores de Cristo, levando sua luz ao trabalho, à família, à comunidade. Isso me inspirou a repensar como vivo minha fé no dia a dia. Em vez de esperar por momentos religiosos formais, posso transformar cada interação em uma oportunidade de refletir o amor e a verdade de Deus. Seja ajudando um vizinho, sendo honesto no trabalho ou orando por alguém em necessidade, cada ato pode ser um testemunho vivo do chamado divino. A lição mais prática que tirei é a necessidade de ouvir o Espírito Santo em silêncio e solitude. No ritmo acelerado da vida brasileira, com festas, trabalho e compromissos, muitas vezes esquecemos de reservar tempo para ouvir Deus. A mensagem me lembrou que o deserto, literal ou figurativo, é onde Deus equipa seus guerreiros. Isso me motivou a criar momentos diários de quietude, seja pela manhã, com uma oração, ou à noite, refletindo sobre o dia. Esses momentos me permitem alinhar meu coração com o propósito de Deus, encontrando força para enfrentar desafios e clareza para discernir minha missão. Além disso, aprendi que as lágrimas, as rejeições e os momentos de solidão não são sinais de fracasso, mas de preparação. No Brasil, onde a resiliência é parte de nossa identidade, essa verdade é um lembrete de que Deus usa nossas lutas para nos moldar. Por fim, a mensagem me desafiou a viver com ousadia e propósito. Em um país tão diverso e cheio de contrastes como o Brasil, ser um escolhido significa ser uma luz em meio às trevas, um agente de mudança em um mundo que anseia por esperança. Isso exige que eu saia da zona de conforto, confronte mentiras com a verdade do Evangelho e ame com a compaixão de Cristo. A ideia de que o mundo está esperando por nós, os escolhidos, para manifestar a glória de Deus, é um chamado à ação que não posso ignorar. Minha maior lição é que ser escolhido não é sobre privilégio, mas sobre responsabilidade. Devo viver de maneira que minha vida aponte para Deus, seja em pequenas ações diárias ou em grandes decisões que moldam o meu futuro. Se esta mensagem tocou seu coração e despertou sua fé, deixe um like agora mesmo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade poderosa. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de inspiração e comente abaixo "Eu sou chamado", para nos contar como Deus está falando com você. Assista até o final, porque há uma revelação especial esperando por você que pode mudar sua perspectiva. Vamos juntos espalhar a luz de Cristo.